Olá, segunda série. Bom dia a todas e todos. Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja legal. Estou voltando aqui para mais uma aulinha, aí na nossa 29ª semana de trabalhos remotos. E nessa aula, como proposta, eu trouxe a correção de exercícios referentes ao nosso capítulo A7, né, da nossa frente A, capítulo 7, que fala sobre focos de tensão Oriente Médio 1. Né? Lembrando que nós estamos tratando aí nesse capítulo, dando uma ideia primeiro sobre o Oriente Médio, sobre a região, sobre os povos, sobre as religiões ali presentes, né? E falamos também sobre o conflito árabe e dos judeus, ok? O conflito árabe e israelense, ok? Então, como propósito, eu trouxe alguns exercícios aqui. Caso você não entenda, você pode me procurar, estou à disposição de todos, seja por e-mail aí ou durante as lives, tá bom? Então vamos lá. Olha essa primeira questão, deixa eu descer isso aqui um pouquinho, deixa eu colocar aqui, vai ficar melhor. Bom, os simplificadores não desapareceram no século XXI. Como no ano passado, eles operam por meio do que poderíamos chamar de distorção holística, a tendência a ver o todo como um conjunto indiferenciado, sem perceber que qualquer totalidade é tensa, que qualquer harmonia é aparente, que todo conjunto é fraturado por forças contraditórias. É preciso opor a esses simplificadores o que o filósofo francês Edgar chama de pensamento complexo. No que diz respeito à seguinte frase, a atitude com relação a Israel, a distorção holística tem uma extensão amplíssima. Ela consiste na criação de um todo metafísico, sem articulações internas, que compreende o governo de Israel, a sociedade israelense e o povo judeu. É de um texto, um livro muito bom, chamado Os Terríveis Simplificadores. Né? E olha só, com base na leitura desse texto e com outros conhecimentos sobre o assunto, indique duas simplificações que ocorreram no tratamento do conflito no Oriente Médio, quanto em relação à situação de Israel atual, em relação à situação do mundo muçulmano. Então quer dizer o seguinte, quando a gente pensa, quando a gente imagina, quando a gente vai falar sobre algum lugar, sobretudo, ou de algum povo, de alguma cultura, de algum costume, principalmente do Oriente Médio, nós tendemos sempre a simplificar as coisas. E eu tentei, ao longo dessas aulas, mostrar que não há nada simplificado neste processo. Inclusive, simplificar, às vezes, questões tão complexas pode ter uma conotação, uma denotação aí, muitas vezes, racial, preconceituosa, e esse não é o nosso objetivo. Ao analisarmos o Oriente Médio, nós temos que pensar de maneira muito complexa, aquilo que eu respondi, uma das dúvidas, acho que foi a da Júlia que falou, quando a gente pensa, não é simplesmente assim, uma religião, outra, não, é muito mais complexo a gente pensar aquilo, sobretudo quando relaciona-se à fé. Então, vamos ver duas simplificações que a gente costuma fazer em relação à situação de Israel. Bom, a primeira simplificação que eu posso falar para vocês é o que muita gente acha, é associar a causa do conflito de Israel exclusivamente a questões religiosas, uma disputa eterna do judaísmo pela terra dos seus ancestrais. Então nós já vimos que não é só isso. Isso é uma simplificação que se faz. É porque os judeus eles querem ter o controle da sua terra prometida, né? Porque é uma questão religiosa. Não é só isso, tá? Primeira coisa. Uma outra simplificação que se faz em relação a Israel também é a condenação do governo de Israel e dos próprios judeus pela esquerda mundial, né? Podendo aí gerar uma onda de antissemitismo. A gente tende a fazer isso, né? Pobres judeus, pobres israelenses estão condenados eternamente e aí, a partir disso, dá-se início a um antissemitismo. E nós sabemos
que não é bem assim. Bom, e agora vamos ver duas simplificações em relação à situação do mundo muçulmano. Essa a gente podia falar um monte, né? Mas a gente pode dizer aí, olha, considerar que toda pessoa, todo indivíduo que professa o islamismo, ele é um anti-americano e, por extensão, antissemita. Tá? Então, é uma das simplificações que nós podemos ter aí, né? Achar que ele é anti-americano. Então, se por extensão ele é anti-americano, ele é antissemita. A gente pode pensar uma simplificação da postura estadunidense de declarar guerra ao mundo islâmico, tá? Sem considerar que a vasta maioria da população muçulmana não está associada a terrorismo. Então é uma simplificação que se faz. Os Estados Unidos está em constante guerra com o mundo árabe, porque o mundo árabe é terrorista. É uma simplificação. Ou ainda, considerar heróis os jovens suicidas palestinos, né, sem avaliar as causas reais dos atos de atrocidades que por eles são cometidos. Não, aqueles jovens que se explodem lá em nome da criação do Estado palestino, eles devem ser vistos como mártires, como heróis. Não, isso é uma simplificação muito tosca sobre o mundo muçulmano, o mundo árabe, né? Nós temos que avaliar de fato quais são as causas que levaram a esse ato, que é um ato de atrocidade, tá? Que por eles são cometidos, eles se explodem lá num ponto de ônibus, tem idosos, crianças. Isso não é ser herói, mesmo em nome de uma pátria. Vamos mais uma questão. Tá passando, agora vai. Vamos lá. Os conflitos entre árabes, judeus e palestinos têm origem milenar. Como milenar é a questão da soberania sobre os escassos recursos hídricos no Oriente Médio. Com base nos conhecimentos sobre o tema tensões, conflitos, guerras, é correto afirmar que na atualidade há, vamos ver aqui, conflito entre os judeus e curdos pelo controle da água na escassa região do Sahel, dominada por vegetação de savana, que recebe uma precipitação entre 150 e 500 milímetros por ano. Pessoal, essa alternativa está incorreta, né? Pois os curdos e os judeus eles não disputam água no continente africano. Tá? Os curdos consistem em um povo sem pátria que reivindica terras lá na região entre o Iraque e a Turquia, que já empreenderam violentos ataques a esse povo. Então não tem nada a ver Israel e curdos aí, não estão nem no mesmo local. E segundo, Sahel fica na África. Nós estamos falando do Oriente Médio, que está na Ásia. Tá bom? Vamos ver a B. Conflitos entre as nações palestinas e israelenses pelo controle do aquífero localizado no Rift Valley, com altitudes elevadas e depressões ou fossas tectônicas que deram origem a extensos lagos como o Tanganica, o Vitória e o Nyassa. Galera, pelo amor de Deus, essa alternativa está incorreta, pois não há disputas entre judeus e palestinos, mais uma vez, no continente africano. Lago Vitória, Tanganica, Nyassa, Rift Valley estão na África. Nós estamos falando do Oriente Médio. Então aí, ó, tanto, deixa eu puxar isso aqui agora. Tanto a A como a B estamos falando aí de coisas da África. Nós estamos falando aqui de árabes, judeus e palestinos. Tá bom? Vamos lá. Vou pular C, né? Conflitos entre israelenses, sírios e libaneses pelo domínio de recursos hídricos das bacias hidrográficas dos rios Níger e Congo. Pelo amor de Deus, está incorreto. Níger e Congo estão na África, tá? E sem contar que israelenses, sírios e libaneses, eles disputam águas do rio Jordão, que já ensinei para vocês. Então tá errado isso aqui, ó. Olha aí. Conflito entre turcos
árabes e palestinos pelo controle de águas do sistema lacustre, do Tanganica e do Baikal. Pessoal, está incorreto. Turco, árabes e palestinos não disputam águas do lago Tanganica. O Tanganica fica na África. E esse outro lago aí, o Baikal, fica na Rússia. Não está nem perto, né? Então está errado aqui. Então sobrou aí para a gente marcar a alternativa C. Os conflitos entre israelenses e palestinos pelo domínio das águas da bacia do Rio Jordão e conflitos entre turcos, sírios e iraquianos pelo controle da bacia hidrográfica do Rio Tigre e do Rio Eufrates, que é a antiga região chamada de Mesopotâmia. Legal? Vamos lá. Olha a treta. Agora vou ter que puxar aqui de novo. Com certeza não existe outro ícone maior da dificuldade de convivência humana do que a cidade de Jerusalém. Fundada há 3.000 anos, era um projeto. Seu nome o revelava, Cidade da Plenitude ou Cidade da Paz. E o projeto deu certo. Não exatamente por ter trazido a paz em sua história, muito pelo contrário, mas por ter sintetizado a dificuldade humana em obtê-la. Jerusalém se transformou em símbolo de triunfo. E se há algo que a paz não é ser fruto do triunfo. Muito bonito, né? Legal esse texto aí, foi de São Paulo. Olha lá, sobre o assunto, é incorreto afirmar que, vamos lá, o triunfo referido no texto diz respeito às vitórias militares. Cadê? Não, é incorreto, né, que eu quero marcar. Então, o triunfo referido no texto diz respeito às vitórias militares que resultaram na supremacia de Israel, que inviabilizou a instalação de um Estado palestino na região. Certo, o triunfo de Israel sobre a região, aí, sobretudo de Jerusalém, né, mostrou o fracasso e inviabilizou a criação do Estado de Israel. Isso aí nós vimos, perfeito. A dificuldade de convivência humana refere-se ao constante conflito entre as populações de origem árabe e judaica que habitam a região. Correto, é uma região aí no qual tem dois povos que disputam essa mesma área. Vamos pular C. Se há algo que a paz não é ser fruto do triunfo. Significa que a hegemonia israelense na região gerou frustrações na população de origem árabe, provocando atos terroristas. Sim, o ato terrorista do Hamas. Significa o quê? Se uma nação triunfou, significa o quê? Que ela tem a hegemonia, né? Ela controla aquele lugar. E isso vai gerar insatisfação em quem perdeu. Então, legal. O texto todo reflete a preocupação provocada pelas dificuldades de se encontrar uma solução pacífica para o problema palestino. Sim, estão em guerras aí há quantos anos por não conseguir criar um Estado palestino. Está correto. Agora vamos ver a C, que é a que nós vamos marcar. A afirmação, o projeto deu certo, refere-se à convivência pacífica e harmônica em Jerusalém entre os praticantes das 3 grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Pelo amor de Deus, falou pacífico aí, a gente já tem que até tremer, né? O projeto aí, pessoal, né, que está falando deu certo, ele refere somente à concretização da construção da cidade de Jerusalém. Tá? Então o projeto deu certo porque construiu, né? Porém, desde o início da instauração aí, essa cidade foi marcada por uma série de disputas entre os cristãos, os judeus e também os muçulmanos. Beleza? Vamos lá, mais uma. Vamos seguindo. Tive que dar um pause aqui para poder espirrar. Desculpe. Foi explicadinho aí no vídeo. Questão 4, tá acabando, tá? Não coloquei muito, coloquei até a questão 6. Com 1,8 milhão de habitantes espalhados por apenas 40 km de extensão e 10 de largura, a faixa de Gaza, separada do mundo por um bloqueio imposto por Israel, depois da vitória em escrutínio democrático da legenda islamita Hamas em 2006, vive a enésima Nakba, que é catástrofe. Esse enredo de violência começa com a expulsão dos árabes palestinos, quando Israel venceu a luta de independência em 48. Após a Guerra de 6 Dias, em 67, mais alguns milhões de árabes palestinos foram expulsos.
Os acordos de Oslo, em 1993, estabeleceram que a autoridade palestina governaria Gaza e a Cisjordânia. Não foi o que aconteceu. Em 2012, a Assembleia Geral da ONU elevou a Palestina ao status de Estado não integrante. Vitorioso em 2006 em Gaza, o Hamas expulsou o Fatah em 2007, que é um outro partido político, né? 7 anos mais tarde, Fatah e Hamas fizeram as pazes e se reuniram em abril de 2014. E eis o problema. Netanyahu, eu não sei falar o nome, Netanyahu, não consigo falar o nome desse cara, não aceitam a união. Dividir é o que se pretende. Divide et impera, diziam os imperadores romanos. Aí está falando sobre a invasão, né? Ofende os direitos humanos diante da indiferença cúmplice das potências ocidentais. Está falando aí de uma porção dentro do Estado de Israel, né? A chamada faixa de Gaza, falou um pouquinho da Cisjordânia também, que é de controle palestino. O Oriente Médio é uma região que vivencia ao longo de sua história uma série de conflitos e acompanha o desenvolvimento de diversas civilizações e povos. Como se pode inferir? Então vamos lá. Vamos ver uma por uma. Alternativa A. Na criação do Estado Democrático de Israel, dividido pelo Império Romano em Reino de Judá e Reino de Israel, pela política de dividir para dominar. Essa afirmativa está errada, né? Ensinei isso para vocês, pois o Estado de Israel ele foi fundado em 1948, após a discussão lá do plano da partilha da Palestina, que foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas, né? E aí nesse contexto os judeus foram expulsos da região da Palestina no século I pelos romanos. Lembrando que essa divisão aí, né, entre o reino de Judá e o reino de Israel surgiu lá não existiam mais herdeiros na monarquia dos judeus, né? Salomão, se não me falha a memória, Salomão que fez a expansão do reino, e com isso houve uma cisma dos judeus. Uma parte da tribo foi para o norte com um cara chamado Roboão, criou lá o reino de Israel, outra parte ficou ao sul com Jeroboão, né? Criaram o reino de Judá e houve um enfraquecimento para aí no século I. Os romanos invadiram. Então, letra A está incorreta. Vamos na B. No surgimento do Império Islâmico, estabelecendo uma política de expansão militarista, de perseguição e de extermínio da cultura e dos povos não árabes e não muçulmanos. Está incorreto, né? Pois o texto motivador aí, o que nós lemos ali agora, não apresenta características de formação do Império Islâmico, né? Ele apresenta um contexto histórico e social da região da Palestina. Então está incorreto, porque nós não estamos falando aqui nada de Império Islâmico. Vou pular C, vou lá na D. Mas aí eu já posso falar, né? No fato, já vou marcando aqui, mas deixa eu ler ela aqui, ó. No fato de ser o berço do surgimento das 3 maiores religiões monoteístas existentes nos dias atuais, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Está correto, né? Pois a região apresenta um importante valor simbólico, né? Essa parte do Oriente Médio, para as 3 grandes religiões mundiais, né? O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Agora eu não me lembro, deixa eu ver se eu consigo lembrar por que lá tem... Lá o que é sagrado lá para as 3 religiões? Quer ver? Muro das Lamentações, e pelo fato de ser a capital do reino para os judeus, por isso que é importante. Tem a Basílica do Santo Sepulcro, que é importante para o cristianismo. E lá fica Esplanada das Mesquitas, onde fica no Monte Moriá, que fica um lugar chamado Domo da Rocha, que foi onde Maomé lá teve umas paradas lá para escrever o Alcorão, uma coisa assim. Então é importante por conta disso para as 3 religiões. Então a C já está certa. Vamos ver a D. No desenvolvimento do Império Bizantino, civilização adepta do politeísmo pagão e responsável pela fragmentação característica do mundo feudal. Pelo amor de Deus, o contexto apresentado está em desacordo aí com a cronologia que está sendo apresentada no nosso texto motivador, tá bom? Então isso aqui está errado. Não estamos falando disso não.
E a letra E, no surgimento de sociedade... Deixa eu baixar um pouquinho. Deixa eu tirar aqui. No surgimento de sociedades que civilizaram o norte da África, retirando-as do atraso cultural e econômico, o que possibilitou o surgimento dos impérios de Kush, Mali e Xangai. Pelo amor de Deus. Está incorreta porque isso aí está falando sobre civilizações da África. Nós estamos falando do Oriente Médio, né? Porque muita gente acha que o Oriente Médio está na África, né? Então está errado. Nós vamos ficar somente com a letra C. Vamos mais uma? Está acabando. Só questão grande, né, de texto. Deixa eu arredar aqui. Esse aqui está um pouquinho pequeno, assim, tá? Vamos lá. Considere o mapa apresentado a seguir: Cisjordânia, campos de refugiados palestinos e colônias israelenses selecionadas. Então está mostrando um campo aí dentro do Estado de Israel. A partir das informações apresentadas e de seus conhecimentos sobre os conflitos entre palestinos e israelenses, podemos afirmar que... Então vamos ver aí. Vamos começar de baixo para cima. Olha a letra E. A reivindicação palestina pelo reconhecimento da cidade de Jerusalém como capital de um Estado independente, englobando a Cisjordânia e a faixa de Gaza, sustenta-se na tradição de autonomia política e territorial dessa cidade. Está incorreta, né, pessoal? Pois a cidade de Jerusalém não constitui para o povo palestino uma área de tradicional autonomia política e territorial. Eles nunca tiveram autonomia naquele lugar. Então, errada a letra E aí. Vamos ver a D. É viável a criação de um Estado palestino independente formado por vários núcleos representados pelos atuais campos de refugiados, com autonomia política e administrativa, sem interferir na existência das colônias israelenses. Está incorreto, pois a criação de um Estado palestino, pessoal, formado por núcleos representados aí por membros de diversos campos de refugiados, não é considerado nem mesmo como uma hipótese de discussão entre as partes envolvidas na questão palestina. Eles querem que é um Estado único, unificador, não algo fragmentado. Então, tá errado. Vamos lá. Olha a C. A permanência dos campos de refugiados palestinos na Cisjordânia é um reflexo da pouca solidariedade dos países vizinhos, que, embora reconhecendo a soberania israelense sobre a região, não oferecem abrigo aos palestinos. Pessoal, está incorreto, pois a existência dos campos refugiados palestinos na Cisjordânia se explica pelo contexto histórico de expansão do próprio Estado israelense na região. Além disso, nem todos os estados vizinhos reconhecem a soberania de Israel. Então, pode tirar isso aí também. Vamos ver a B. Não se justifica a criação de um Estado palestino na Cisjordânia, pois sua integridade territorial seria constantemente questionada em função da existência de colônias israelenses que gozam de autonomia política. Pessoal, está errado, pois as colônias israelenses não são empecilhos para a criação do Estado palestino na Cisjordânia, apesar delas constituírem, claro, um complicador para a solução do problema. Mas não há problema algum em criar o Estado palestino e manter essas colônias, esses bairros judeus dentro do Estado palestino. Não há problema, é um complicador, claro, mas não é problema para criar-se o Estado. O problema é outro, né? E vamos ver, a proposta de criação de um Estado palestino independente na Cisjordânia deverá implicar uma redistribuição territorial entre o espaço ocupado pelas colônias israelenses e os campos de refugiados palestinos. Muito bem, para se criar um Estado então palestino, deve-se reconfigurar o território, fazer uma redistribuição de terras, e é isso que Israel não aceita. Tá? Vamos para a última. Olha aí, pessoal. Questão 6. As expressões selvagens, bárbaras ou inferiores, em um mundo interligado por comunicações instantâneas e pela intensificação do comércio global, têm sido utilizadas para justificar a intolerância etnocultural e religiosa e como pretexto para as intervenções bélicas dominadoras. Observe o mapa. Então, nós estamos vendo o mapa aí do Estado de Israel. Ok?
Identifique a questão geopolítica que perdura por 6 décadas, discorrendo sobre suas causas. Bom, e aí a questão geopolítica é o conflito árabe-israelense em relação à região da Palestina, que ocorre lá no Oriente Médio. Entre os principais fatores causadores e intensificadores do conflito tem uma disputa pelo domínio político territorial da Palestina por duas comunidades, né, os árabes, a comunidade árabe e a judaica, que vislumbram, claro, a formação dos seus respectivos estados nacionais aí na região, né? Devido à importância cultural, histórica, religiosa que a Palestina tem para ambos os povos. Vimos isso aí lá nas primeiras aulas. Esse conflito, claro, ele se intensificou com a formação do Estado de Israel em 1948 e posterior ocupação de territórios da Cisjordânia e da faixa de Gaza, que eram territórios palestinos. Israel foi lá e ocupou esses territórios, tá bom? Acabou consolidando um status aí, né, dos palestinos como um povo, né, já que Israel ocupou lá, como um povo apátrida. Eles não têm um estado, eles não têm uma pátria para chamar deles. Ok? Então é isso. Qualquer coisa, estou à disposição de todos. Não deixem de procurar. Tchauzinho e até terça-feira. Muito obrigado.